Eu apresento-me, sou então, como há pouco disse, Fábio Freitas, sou investigador na Universidade de Aveiro, sou, neste caso, um bolseiro de doutoramento, que está a fazer, o seu objeto de estudo é relativamente à aprendizagem de um software de análise qualitativa, propriamente dito, KDA, e neste caso gostaria então de aproveitar esta oportunidade para mostrar um pouco daquilo que o WebKDA nos pode ajudar, mas também um bocadinho de a minha própria experiência e principalmente dar um exemplo depois prático relativamente a dados, que eu, por exemplo, na minha tese já trabalhei, já analisei, e da forma como o WebKDA pode-me dar um feedback, e por assim dizer, uma resposta e um apoio para a minha investigação. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer o seguinte: nós não estamos, e sempre falamos sobre esta parte inicialmente, porque investigar nem sempre a quantidade é mais, nem sempre a qualidade pode significar melhor. O que aqui nós pretendemos é ver um equilíbrio e que ambas as duas possam também complementar. Estas duas dimensões, os dois paradigmas da investigação podem-se muitas vezes complementar. Sabemos que, de uma forma geral, a investigação quantitativa é aquela que abunda mais no conhecimento, neste caso a nível de publicações científicas e por aí adiante, enquanto que os dados qualitativos muitas vezes são vistos um pouco ainda com alguma desconfiança, devido às questões de subjetividade, àquilo dos próprios processos de validação, que por vezes obriga que a análise qualitativa seja muito mais transparente, por assim dizer, do que a análise propriamente quantitativa. Sabemos que para nós recolhermos dados quantitativos, essencialmente, nós poderíamos referir que se tivéssemos que sintetizar, falaríamos em números, não é? Em gráficos e algo assim do género, mas certamente é mais do que isso. Mas quando nós pensamos em recolher dados quantitativos, muitas vezes nos limitamos à questão das aplicações de inquéritos por questionário, onde temos perguntas fechadas e onde depois de todas essas respostas nós utilizamos softwares como o SPSS para daí então obtermos os dados que nós pretendemos. Enquanto que a análise, os dados qualitativos, nós vamos procurá-los muito mais naquela informação mais detalhada, muitas delas em entrevistas, em grupos focais, etc., e onde nós temos uma amplitude muito maior de informação. Isso leva-nos a desafios, e um dos desafios é a diversidade nos contextos de investigação. É, de facto, nós podemos trabalhar em muitos contextos, desde a área da saúde, no turismo, desde na educação, etc., como também poderemos na investigação qualitativa trabalhar com uma diversidade de dados bastante complexo. O que acontece, enquanto muitas vezes na análise quantitativa os questionários que são perguntas fechadas podem ser ao nível de escalas ou perguntas fechadas com alguns itens que são pré-definidos. Neste caso nós poderemos trabalhar com dados que por vezes poderão ser ou texto, podem ser áudio, podem ser vídeo ou até fotografias. Então nós temos uma grande diversidade de dados e tipos de dados em que nós podemos trabalhar. Isso também leva-nos a outra questão, que é a quantidade dos dados. Quando falamos em transcrever, por exemplo, entrevistas, e quem já fez esse processo, chega à conclusão que de facto é um processo muito complexo e também a nível de quantidade de informação que obtemos é grande. O que nos obriga é que nós precisamos de ter uma forma sistemática e bem organizada e bem estruturada para analisar essas grandes quantidades de dados. Depois há a questão da articulação com as metodologias quantitativas, os métodos mistos, que também lançam um desafio, é bem como a sua triangulação de análise. Há também esta questão dos grupos multidisciplinares e até internacionais. Eu próprio já beneficiei destes trabalhos multidisciplinares, onde eu estou a trabalhar numa área que é a minha área de investigação, mas por outro lado estou a trabalhar com outro investigador que é de outra área de investigação e ele poderá analisar os dados que eu estou também a trabalhar, mas na sua visão ou na sua perspectiva da sua área de investigação, enquanto eu posso trabalhar na minha perspectiva. E depois os trabalhos em grupos multidisciplinares, perdão, que já falei, dos trabalhos multidisciplinares internacionais,
mas também é aquilo que há pouco falei, que era a questão da exigência por uma maior transparência na validação e nos processos e resultados. Como falámos há pouco, esta de facto é uma pedra de arremesso, por assim dizer, que muitas vezes acusam da investigação qualitativa não ser tão rica. É na questão que o processo de validação muitas vezes é muito subjetivo e que não é muito claro. Pois bem, isso leva-nos a maiores exigências. E daí que um software como este, que nós hoje estamos aqui a demonstrar, o WebQDA, vai permitir que uma investigação que seja feita no título pessoal, mas que eu possa, neste caso, analisá-la num contexto, seja ele de uma tese, de um artigo que eu estou a desenvolver, eu posso, através do WebQDA, partilhar esse mesmo projeto com uma série de investigadores ou uma série de pessoas da área no qual eu estou a investigar, para que possam validar, por assim dizer, a investigação que eu desenvolvi, as categorias e subcategorias de análise. Depois, de facto, a integração das TIC é um processo importante, porque hoje ninguém imaginaria, por exemplo, estarmos a escrever uma tese de doutoramento numa máquina de datilografar. Não é que se fosse impossível. Eu acredito que, pelo menos em Portugal, isso não acontece. Nenhuma universidade impede que eu possa entregar a minha tese em papel, no sentido que foi tudo datilografado. Mas temos que reconhecer, há limitações. Hoje, quando nós usamos um processador de texto, como o Word, por exemplo, nós temos uma série de ferramentas que nos ajudam na escrita. Não escrevem a tese, não é? Mas ajudam-nos no processo de escrita. Por exemplo, na correção de erros, na tabulação, alinhamento de texto, o tamanho da própria fonte, etc, etc. Nós temos uma série de ferramentas que nos apoiam na escrita. Pois bem, o WebQDA surge aqui como um apoio também, mas é no processo de análise. Porque durante muitos anos, muitos investigadores fizeram este processo manualmente. Eu conheci alguns que o fizeram, porque desconheciam, não sabiam utilizar algumas dessas ferramentas e então tinham grande dificuldade nesse processo. Pois, os chamados Qualitative Data Analysis Software, que são os QDAs, por assim dizer, eles também têm alguns desafios que nos colocam ao investigador, entre os quais a possibilitar ao investigador um trabalho direto com diversos tipos e formatos de dados. Há pouco falámos nos vídeos, eu posso trabalhar com vídeos no formato AVI, MOV, etc. Eu posso trabalhar com textos, PDF, fecheiros Word, importá-los aqui para o WebQDA, bem como com imagens JPEG. Eu posso trabalhar com vários tipos de dados. Depois ter robustez para tratar com grande quantidade de dados. Eu posso pegar, por exemplo, no Word, claro, há limitações, por exemplo, um documento Word, eu posso importar para o WebQDA um documento Word que tenha pelo menos até 500 mil caracteres. Se porventura eu tiver um documento maior, eu posso dividir esse documento em dois e importá-lo na mesma. O WebQDA vai poder possibilitar trabalhar com ele sem qualquer problema. Agora, uma das questões também é a flexibilidade na execução das tarefas. Eu posso fazer várias tarefas que antigamente me obrigavam, quando fazia todo este processo manualmente, me obrigava num processo que era, por si um processo muito rígido e que muito suscetível ao erro. Enquanto eu aqui, no ambiente tecnológico, eu tenho uma maior flexibilidade e a diminuição do erro é muito, neste caso, acentuada comparativamente ao processo manual. E depois, aquilo que eu referi, que era o trabalho colaborativo. Eu posso trabalhar com investigadores no Brasil, aqui em Portugal, noutras universidades, partilhando o meu projeto e trabalhando assim dessa forma colaborativa. Pois bem, eu vou dar agora só um exemplo para poder demonstrar, porque a imagem muitas vezes vale 1000 palavras. O que nós pretendemos apresentar com o WebQDA é um pouco esta situação. Todos nós somos um pouco como este artista que está no palco perante toda a plateia fazendo o seu espetáculo. Não? Qual é na prática o nosso espetáculo? Não é tirar pratos e fazer malabarismo com os pratos, mas é publicar, é fazer investigação, produzir conhecimento. E esse conhecimento é visto por milhares de pessoas que estão à nossa volta. Mas como é que eu posso chegar lá? Eu posso fazer um processo em que eu no início certamente vou partir muito prato, vou ter que fazer muita chamada tentativa e erro, vou falhar em muitos momentos. Mas o objetivo é que quando eu já estou no penúltimo degrau ou quase a chegar lá, possa
num partido prático possa fazer também um show perfeito. O WebKDA, o que está aqui a surgir é como um apoio para vos fazer com que evitem partir o menos pratos possíveis até que vocês cheguem ao momento de publicarem a vossa tese, o vosso artigo, para que ele seja o mais, neste caso, o mais fiel possível àquilo que é a realidade científica, através de uma série de ferramentas que o próprio software disponibiliza. Eu então vou agora parar esta partilha porque vou rapidamente passar para o WebKDA e vamos então agora ver como é que eu, neste caso, só eu pedi agora a tua ajuda porque não sei porque eu não estou a conseguir partilhar o meu... Eu preciso ficar como host novamente, se não te importares. Então, não estou a conseguir partilhar aqui o meu projeto WebKDA. Queres ajudar? Havia só aqui um segundinho, paciência. Podes tentar agora, Fábio. Ok, já consigo, obrigado. Por favor, confirmem que estão a ver agora o meu projeto WebKDA. Sim. Sim, não é bem um projeto, neste caso é o ambiente do WebKDA. Este é o WebKDA, vocês poderão encontrá-lo através deste link, app.webkda.net. Caso vocês não tenham conta, vocês clicando aqui em criar conta, criam rapidamente uma conta que depois poderão usá-la gratuitamente durante 15 dias. Caso já tenham conta feita, o login é só colocar o vosso user, neste caso, o vosso e-mail com que se registaram e a vossa password. Pois bem, eu vou iniciar a sessão e vou usar apenas aqui um projeto de exemplo. Eu não sei a área das pessoas que aqui estão presentes, mas eu vou dar um exemplo de um projeto na área do turismo. Se não me levarem mal, não sei de onde é que as pessoas da área científica são, mas se houver aqui alguém de turismo vai ficar satisfeito, porque vamos dar aqui um exemplo mais prático relativamente a isso. Como é que eu posso criar um projeto? Muito bem, este é o ambiente que quando eu abro me aparece todos os projetos WebKDA no qual eu participo ou sou, nesse caso, gestor. Estes primeiros aqui eu sou gestor, ou outros eu sou convidado e aparecem aqui nomes de outros investigadores e eu tenho aqui os convites para eu poder fazer parte de outros projetos que são partilhados com outros utilizadores. Como podem ver, eu tenho aqui uma série de projetos e eu vou criar aqui um novo projeto, clicando aqui em novo projeto e eu te posso dar um nome. Então eu vou-lhe chamar aqui webinar setembro, pronto, estamos no mês de setembro. Peço que me dê só aqui um segundinho, o meu computador está um bocadinho lento, não é problema garanto do WebKDA, mas é porque o meu computador está um bocadinho hoje lento, daí que peço só a vossa compreensão. Vamos aqui tentar ver se também é uma questão da própria ligação. Vou tentar outra vez. Ok. Vocês podem colocar a descrição, imaginemos que vocês estariam a fazer um artigo com algum outro vosso colega, neste caso de um professor, um investigador, etc. Vocês podem fazer aqui a descrição sobre o âmbito. É um artigo, por exemplo, para a revista Y, ou então faz parte da tese de doutoramento, em que uma pessoa faz aqui uma breve descrição. Ao clicando aqui no OK, vocês vão ver que ele aparece já aqui o webinar WebKDA. Eu clico duas vezes e ao clicar duas vezes ele vai-me abrir o projeto. Peço só um bocadinho e peço só desculpa porque eu estou num lugar em que a internet não é muito rápida e então eu estou com algum problema, por isso peço a vossa compreensão. Quando eu entro no WebKDA, eu tenho essencialmente três áreas que são as principais de trabalho do WebKDA e tenho a área de gestão. A área de gestão, começando por essa, é uma área onde eu posso partilhar o meu projeto com outros utilizadores. Clicando aqui, eu posso abrir, por assim dizer, um espaço onde eu posso convidar outros utilizadores, clicando ali no convidar, colocando o e-mail desses utilizadores para que eu possa partilhar o meu projeto com eles. E essa partilha pode ter duas naturezas. Uma como convidado, isto é, o outro utilizador poderá apenas visualizar
o meu projeto, não pode editar, mas pode ver tudo aquilo que eu criei, os documentos, as fontes que eu tenho no meu projeto, mas não pode ter nenhum tipo de intervenção. Enquanto se ele tiver o perfil de colaborador, aí sim ele já poderá mexer, gerir e trabalhar livremente com o processo. Depois tenho aqui o diário de bordo. No diário de bordo é um lugar onde cada um de vocês poderão escrever os vossos registros diários relativamente ao vosso processo de análise. É uma ferramenta muito útil. E aí sim, esta parte do vosso orientador pode também participar, ele pode comentar e é um bom registro para que vocês fiquem neste caso, acompanhando todo o processo de investigação, como também um fluxograma, um fluxo de trabalho, onde tem aqui um modelo, um projeto, como poderia ser de um modelo de passos que vocês poderiam usar no processo de análise, com a organização dos dados, em que vocês podem colocar um visto que já foi realizado ou não, para vos apoiar na vossa investigação. Pois bem, esta é a parte da gestão. Agora temos estas três áreas de trabalho. Vamos começar pelas fontes. As fontes são, por assim dizer, todos os documentos que eu tenho relativos aos elementos que eu pretendo analisar. Imaginemos que eu quero fazer uma investigação qualitativa relativamente a turismo e imaginemos que eu fui consultar ao fóruns, ou fui fazer entrevistas, recolhi imagens, vídeos, etc. E eu então posso importar esses mesmos documentos através das fontes internas. Existem dois tipos de fontes, as fontes internas e as fontes externas. Eu vou rapidamente dizer qual é a diferença entre um e outro. As fontes internas são todo o tipo de documentos que estão no vosso computador e que o WebKDA pode importar sem nenhum tipo de constrangimento a nível do limite, porque assim, como não entender, o WebKDA não é um software que se instala no computador. É um software que é baseado na web. Ele trabalha na web, como vocês usam o vosso Gmail ou como vocês usam plataformas das vossas instituições, da vossa universidade, o Moodle, etc. Vocês colocam um login e trabalham nesse software. Qual é o único requisito? É a utilização necessária da internet. Caso contrário, vocês não poderão trabalhar. Então, todos os vossos dados ficam alojados, o WebKDA faz com que os vossos dados possam ficar alojados no servidor. Agora, estes servidores têm limitações, e essas limitações é ao nível de tamanhos, que sejam desses fecheiros. Então, por exemplo, os fecheiros de vídeo não podem ter mais de 100 megas, os fecheiros de áudio não podem ter mais de 10 megas e por aí adiante. Então, há uma série de limites para cada ficheiro. Daí que uma das formas de nós contornarmos esses limites é usar as fontes externas. O que é que eu faço? Eu coloco esses ficheiros que ultrapassam os limites técnicos que o WebKDA permite numa cloud, por exemplo, num Dropbox, num Google Drive, num OneDrive, e coloco esses ficheiros lá, principalmente vamos ver os Dropbox, coloco lá, e quando coloco no Dropbox eu consigo copiar um link. Existe um link que esses clouds, basicamente são servidores na net, na web, eles permitem copiar o link e eu chego aqui, coloco esse link e então eu tenho acesso a esse ficheiro e é uma forma de eu contornar essa limitação técnica. Porquê? Porque ele está gravado num outro servidor, num outro lugar. Pois bem, mas vamos ser mais agora práticos e exemplificar um pouco aquilo que vamos fazer. Eu vou aqui então às fontes internas e se eu carregar aqui em fonte e fazer carregar, eu posso então importar, por assim dizer, aquilo que eu pretendo. Eu tenho aqui uma pasta do WebKDA, eu tenho aqui material para um workshop e tenho, por exemplo, uma entrevista que foi a Ana Mendes Godinho. É uma entrevista que está em Word e faço abrir. Quando eu fizer abrir, ela vai, como viram, rapidamente ele descarregou a entrevista. Eu tenho aqui então a entrevista da Ana Mendes Godinho. Se eu clicar 2 vezes, eu vou encontrar todo o texto relativo a essa mesma entrevista. Foi uma entrevista na TSF que esta senhora deu e que essa entrevista eu tenho aqui transcrita, por assim dizer, e fala sobre a questão do turismo, neste caso em Portugal. Tenho todos estes dados que eu consigo, como viram, rapidamente importar. Mas eu posso importar, por exemplo, vídeos. Então vou aqui às fontes internas, novamente, porque assim, os vídeos que eu tenho cumprem os requisitos mínimos do WebKDA. Então, eu vou aqui à fonte, faço carregar e agora, por exemplo, vou importar
imaginemos um vídeo que é Turismo está a destruir os centros das cidades. É um vídeo em MP4, passo abrir, e ele agora demora só mais uns segundinhos, e vem o ícone, fica diferente, é um ícone de vídeo. Eu clicar 2 vezes, vocês não vão ouvir um som, mas vão poder ouvir a imagem. Se eu clicar aqui, e é um vídeo que fala sobre, por acaso isto é um tatuador, mas era um vídeo que podia ser um vídeo introdutório que fala sobre o turismo numa determinada cidade. Isto talvez era uma campanha publicitária sobre turismo. Voltando aqui às fontes internas, bom, já viram o texto, já viram o vídeo, eu posso agora também carregar imagens. E até posso carregar mais do que uma ao mesmo tempo. Se eu chegar aqui, por exemplo, se eu carregar, eu tenho 3 imagens e quero carregar as 3. Seleciono as 3 e faço abrir. E agora ele vai importar. Como vê, ele importou as 3 imagens. Então eu seleciono aqui, só para ver se a imagem, clico 2 vezes e vamos ver se a imagem ficou importada. Sim, pronto. Aqui fala uma imagem que fala sobre um problema que é em algumas cidades, neste caso em Barcelona, sobre o turismo, que as pessoas estão começando a ficar cansadas do turismo em massa e alguns dos problemas que estão a ver com manifestações na cidade e uma coisa que é um termo que não sei se é turismofobia ou algo assim do género, que é um problema que está a acontecer em algumas cidades na Europa relativamente ao turismo massivo. Como viram, rapidamente eu consegui importar aqui uma série de documentos para o meu projeto WebKDA. Pois bem, mas agora o que eu faço com eles? Já os tenho, mas o WebKDA não olha para eles, mas isto não diz nada ao WebKDA. Agora preciso de dar-lhe alguma informação descritiva sobre estas fontes que eu próprio criei. Então nós temos outra dimensão que é a parte da codificação, que já é um processo prático, por assim dizer, de análise, ou então de dar atributos às fontes que eu importei, porque estas fontes dizem respeito a alguma coisa. Como veem, esta é a primeira entrevista à Ana Mendes. A Ana Mendes é uma pessoa, é um ser humano, não é? Uma mulher, tem uma determinada idade, etc, etc. E se eu quiser estudar comportamentos dos turistas, por exemplo, ou querer saber algo específico, imaginemos que isto era de um fórum, um questionário, etc., eu poderia querer categorizar qual era o gosto dos turistas, ou imaginemos qual era o interesse dos turistas relativamente a determinadas coisas que visitam numa determinada cidade. E eu então preciso dizer ao WebKDA uma forma de ele categorizar, de ele me dar atributos descritivos aos documentos que eu tenho. Por exemplo, como é que eu poderia fazer? Tenho que ir à parte que diz classificações. Existem 2 formas. Uma delas é classificações. E classificações é quando eu tenho uma fonte, como esta, da minha entrevista, que diz respeito a informações de um sujeito. Por isso tenho aqui a Ana Mendes Godinho, que é um sujeito. Por exemplo, o turismo está a destruir o centro das cidades. Isto já não seria bem um vídeo, a não ser que fosse um vídeo de uma entrevista a uma pessoa. Em princípio teremos várias pessoas e vários intervenientes. Então, como é que eu posso dizer ao WebKDA para ele saber quando o ficheiro é de múltiplos sujeitos e de um sujeito apenas? Pois bem, nós usamos classificações quando tratamos de um sujeito num só documento ou numa só fonte. E como é que eu posso criar essas classificações? Eu vou assim a classificações de fontes e ao clicar, por exemplo, aqui no mais classificação, eu vou criar um atributo, imaginemos que era entrevistados. Era importante eu dizer, porque eu posso ter, imaginemos que posso ter um documento que não são entrevistados, mas é um documento referente a cidades. Eu podia ser só cidades. E depois tinha uma categoria para cidades. E como estou a trabalhar em turismo, podia depois ser cidades Europa, na Ásia, etc, etc. Mas neste momento vamos trabalhar com pessoas e neste caso são entrevistados que nós temos. Então faço aqui OK e tenho já, por assim dizer, esta categoria criada. Então, eu vou selecionar aqui nos entrevistados, eu vou criar aqui um novo atributo. Esses atributos vão dizer então sobre aquilo que eu quero descrever do meu objeto. Uma das coisas que eu posso logo a partir é a questão do sexo, que eu quero dizer ou é querer se ele é masculino ou feminino entrevistado. Eu meto aqui sexo e seleciono aqui na parte de tipo
Texto. Porquê que eu seleciono texto? Porque eu vou escrever masculino ou feminino. Eu vou dar uma informação textual. Se eu estivesse a trabalhar com números, por exemplo, idades, eu poderia pôr inteiro. E o que eu iria acontecer é que depois eu teria que pôr o número da pessoa. Ou se eu estivesse a trabalhar com medidas, eu utilizaria aqui decimal. Ou se eu quisesse trabalhar com datas, eu colocaria data. Mas como eu vou trabalhar com uma informação que é texto, eu seleciono texto. E aqui, ao clicar em mais, vai-me aparecer aqui um espaço para eu expor aqui o atributo. Então, eu escrevo aqui masculino, ok, e fica, como vocês podem ver aqui, o masculino. Se eu clicar novamente aqui no mais, agora posso pôr aqui feminino, faço ok. E poderia pôr indiferenciado, porque eu posso estar a trabalhar com dados, por exemplo, de alguém que quis manter o anonimato, não quis dizer qual era o seu género, ou então pessoas que não têm um sexo definido, etc, etc, que não querem dizer. Temos por aqui outra informação. Faço aqui salvar e, como vocês podem ver, já ficou aqui, então, por assim dizer, uma subestrutura, uma estrutura, onde eu tenho, em nível de hierarquia, aquela informação que eu já fui recolhendo. Mas eu agora quero colocar, por exemplo, a idade do entrevistado, por exemplo. Então vou pôr aqui, normalmente, seleção de entrevistados, vou pôr aqui um atributo e vou-lhe chamar esse atributo idade. Agora, isso aplica-se a qualquer outra questão. Nós podemos falar em idade, como podemos estar a falar em nacionalidade, etc, etc. Aqui vou pôr inteiro. Porquê? Porque há pouco, como eu falei, eu vou precisar de escrever um número. Não me vai aparecer aqui nenhum espaço, porque esse número vai ser acrescentado depois. Daí que faço gravar e já está criado, por assim dizer, a parte da idade. E para já eu creio que isto é suficiente para vocês terem uma noção. Se eu agora for às fontes e selecionar então a entrevista, por exemplo, que há pouco nós tínhamos, vou aqui selecionar a entrevista, não precisa disso, só seleciono. Tem aqui a entrevista da Ana Mendes Godinho. Se eu for aqui da coluna do lado direito e for aqui classificações, vocês vão ver que existe aqui uma opção que me aparece que diz selecionar classificação e onde eu tenho aquela classificação, por assim dizer, criada, que é entrevistados. Se eu clicar, vão aparecer todos aqueles que eu vier a criar, todos os atributos e as propriedades, por assim dizer. Então, na parte do sexo eu criei tanto masculino como feminino. Então, ela é uma pessoa de sexo feminino, selecionava, e a idade, eu só tenho que escrever à mão. Imagino que ela tem 37 anos. O que é que eu faria? Fazia salvar. O que é que acontece neste momento? Aparece-me aqui a informação que já há uma classificação, um visto em classificação, e o ECAD, a partir de agora, sabe que toda a informação, todo o texto que lá está, diz respeito a uma pessoa do sexo feminino com 37 anos. Daí que é muito importante, porque depois, se eu estiver a fazer um trabalho, que é num outro processo relativamente ao questionamento, que é uma outra parte, vamos falar a seguir, o ECAD já sabe, à partida, que essa informação diz respeito a uma pessoa do sexo feminino e por aí adiante. Pronto, eu tinha aqui imagens, eu poderia fazer o mesmo com imagens, criar uma classificação, se fosse uma pessoa, mas não é o caso. Agora, vamos a outra parte, que é a parte interpretativa. E essa parte interpretativa nós colocamos nos códigos árvore ou nos códigos livres. E o que é esta parte interpretativa? Pois bem, são as dimensões de análise que emergem muitas vezes daquilo que é o nosso enquadramento teórico, das referências bibliográficas que fomos estudando, daquilo que é basicamente a parte do nosso estudo, que nós queremos recolher essa informação, o que é que nós pretendemos com as questões. Pronto, nós temos sempre uma questão de investigação e essas questões de investigações muitas vezes depois nos remetem para categorias e subcategorias de análise. E como é que eu posso criar essas categorias e subcategorias de análise? Pronto, os códigos livres falam de categorias que são isoladas, independentes, mas se eu for aqui aos códigos árvore e clicar em códigos árvore, eu tenho, que é um processo muito simples. Imaginemos, clico aqui em códigos árvore e aparece aqui algo que diz mais código. Se eu clicar aqui em mais código, eu posso criar aqui uma categoria principal que, por exemplo, fala aqui vantagens do turismo. Perdão? Vantagens do turismo.
Eu podia, isto era uma categoria principal, mas eu gostava de trabalhar as vantagens e as desvantagens do turismo nas cidades europeias. Pronto, tinha ali as vantagens e eu ia, à medida que ia lendo ou à medida que eu ia recolhendo dados, eu podia aumentar essas categorias ou subcategorias de análise. Pois bem, eu posso agora criar um outro separado que vou chamar de desvantagens. Digo lá no mais, chamo desvantagens. Desvantagens do turismo. E agora, nas vantagens, por exemplo, ou das desvantagens, imaginemos, tem essas duas que são principais. Eu agora podia abrir aqui uma fonte interna e começar então um tal processo de codificação. Isto é, eu vou começar a analisar, abro aqui esta entrevista, e eu então vou começar a analisar aquilo que são o texto, e isto é o tal processo que qualquer não faz sozinho. É preciso, é necessário que cada um de nós leia, que cada um de nós reflita, pense, veja e analise aquilo que é dito e depois colocá-lo na categoria ou na subcategoria que nós pretendemos. A dado momento, uma pessoa, imaginemos que esta frase que estava aqui, o turismo de sol e praia tem sido um papel fantástico em Portugal. Pronto. Imaginemos que esta frase diria, de facto, da vantagem do turismo. Imaginemos falar sobre a vantagem do turismo. Isto interessa-me, então eu seleciono a frase, mas eu quero então falar aqui nas vantagens do turismo. Eu seleciono vantagens do turismo e, por exemplo, eu clico aqui no mais e eu vou criar uma subcategoria nas vantagens do turismo. Por exemplo, eu vou pôr aqui uma financeira, vantagem financeira. Imaginemos que as pessoas dizem, os turistas trazem mais dinheiro, isso é bom para a economia do país. Então, faço uma vantagem financeira. Mas agora a pessoa também dizia mais à frente, imaginemos que uma outra vantagem é a projeção do país para o exterior. Pronto, então carregava no mais e fazia aqui projeção do país. Aqui a escrever, projeção. Ok, fazia ok, projeção do país. Já tenho aqui duas categorias e o mesmo que poderia fazer aqui nas desvantagens, se fosse uma desvantagem. Selecionava uma desvantagem e, por exemplo, uma das desvantagens é ecológico. Uma desvantagem ecológica, porque mais turistas, Lisboa está aqui e Porto estão com esse problema, principalmente Lisboa neste momento, há muito lixo acumulado nas ruas, porque há muita gente e a gente a mais para caixotes a menos. Então, pronto, há uma série de categorias, de subcategorias que nós podemos ir criando à medida que estamos lendo. E como é que eu faço? Imaginemos que então a tal frase, de há pouco que eu selecionei, eu vou selecioná-la novamente, e ela, imagina que ela fala sobre uma vantagem financeira. Eu selecionava a frase, como fiz, selecionava aqui em financeira e fazia codificar. E pronto. Eu neste momento já tenho esta frase, como podem ver, codificada. Ela está ali associada à financeira. Mas imaginem que aqui, esta parte, ela já falava sobre a questão da projeção do país. Eu poderia codificar por cima do texto codificado. Clicava aqui, projeção do país, e fazia codificar. Como vê, o processo é muito simples. Eu só tenho é que ler, ver e selecionar e criar aqui as categorias de análise por aí adiante. E como vê, ao passo o cursor, ele já está a dizer que este texto é sobre a projeção do país e a financeira. São as desvantagens. Eu podia descodificar rapidamente. Imagina, enganei-me. Não era isto que eu pretendia fazer. Passo o cursor por cima e clicando aqui, neste símbolo, que é igual ao codificar, mas tem uma barra, eu clicava e então eu descodificava. Eu creio que este processo está claro. Este é um processo de como eu poderia codificar, por assim dizer, texto. Mas eu posso fazer o mesmo ao vídeo ou até às imagens. Como não vamos ter tempo de fazer todas, eu vou, por exemplo, fazer com as imagens. Por exemplo, imaginemos que eu estou a trabalhar com alguém da área, já tive pessoas, por exemplo, da área da geografia que precisavam de fazer uma análise visual de mapas ou, neste caso, imagens de satélite e precisavam de criar códigos para essas mesmas imagens. Imaginemos então, eu vou aqui abrir a imagem 2, como é que eu poderia codificar? Muito simples. Por exemplo, esta é uma imagem que diz, mãe, temos aqui duas turistas a almoçar simpaticamente e tem alguém que manda às pessoas, turistas go home,
refugiados, bem-vindos. As pessoas preferem refugiados aos turistas, vejam bem. Como é que eu posso trabalhar esta imagem? Eu faço ali no editar, clicando no editar, e quando eu clicar no editar, a imagem vai-me aparecer com, eu posso fazer um zoom out, ou um zoom, vou afastar um bocadinho mais, e eu posso selecionar, por exemplo, estas pessoas que estão a comer. Ao selecionar, aparece um texto com algo. Pessoas a almoçar. Pronto. Fazia gravar, ali na disquete, e eu, a partir deste momento, aparece uma imagem que está com uma área selecionada e tem um texto. Agora, como é que eu codifico isto? Muito simples. Aquilo que a área ou a fração da imagem que eu pretendi selecionar, eu posso fazer várias. Eu posso rapidamente selecionar outra, criar uma por cima, etc, etc. Mas eu selecionaria o texto que eu tenho e depois codificaria unicamente relativamente à parte. Imaginemos, isto é uma vantagem financeira, as pessoas estão a comer, ou estarem a almoçar, estão a gastar dinheiro, a consumir e aumentar, ou neste momento apoiar o comércio. E fazia codificar e, só um segundinho, peço desculpa. Vou aqui selecionar novamente. Faço financeira, novamente, e faço codificar. E agora ela, eu tenho que selecionar, aqui há uma coisa que eu não estou a selecionar bem. Só um segundinho, financeira, faço codificar. Vejam que ficou amarelo e exatamente a mesma questão, vantagem financeira. Pois bem, eu não vou agora muito entrar em detalhes. Há uma outra questão muito interessante que eu vou fazer rapidamente, que é a parte do questionamento. Isto é a parte como eu codifico. Isto é uma forma muito rápida, vocês verem como é um processo de codificação. Mas agora há questões interessantes que o WebKDA me pode dar. Entre elas, por exemplo, informação textual do número, por exemplo, das palavras mais frequentes no meu estudo. Se eu clicar aqui nas palavras mais frequentes, isto às vezes é muito bom para encontrar palavras-chave, para encontrar categorias de análise que às vezes não estou a pensar, etc, etc. Como é que eu faço? Seleciono aqui palavras mais frequentes. Também dá para fazer pesquisa de texto, nós não vamos fazer agora, mas eu seleciono aqui o mais palavra e vou, por exemplo, fazer aqui as 10 palavras mais usadas. As 10 palavras mais utilizadas. Qual é a quantidade que eu há pouco disse? 10. Então, aqui nas propriedades ponho 10. Dimensão mínima é o número mínimo de caracteres. Eu ponho normalmente 4, que é para não aparecer coisas como de, da e etc, etc. Mas, por outro lado, eu quero restringir palavras. Eu não quero, por exemplo, que apareça palavras, vou aqui a palavras, vou restringir, e, por exemplo, o para, faço ok, não quero que apareça o como, o muito, por exemplo, não são propriamente termos que façam parte da minha pesquisa que eu quero. Então, poderia fazer por aí abaixo. Faço salvar e a partir de agora vai-me aparecer uma referência, eu faço aqui, clicando 2 vezes e vão-me aparecer uma lista das 10 palavras. Portugal aparece em 63, turismo 53, temos, por exemplo, e também estão a ver aqui coisas mais grandes, mas pode ser interessante, Portugal, turismo, temos, e ele diz-nos os sítios, se eu clicar aqui, ele diz quantas vezes repete e os lugares onde essas mesmas frases estão. Okay? Portugal, e o número de caracteres que nós temos na ideia. Pronto, isto é de uma forma geral como eu faço a pesquisa. Eu vou agora, muito rapidamente, dar aqui um exemplo. Eu vou sair daqui do meu projeto e vou dizer aquilo que é o resultado final, que são as matrizes. Eu depois, não vou fazer agora um exemplo, mas vou mostrar já um exemplo de um outro projeto que eu tenho já feito, que é o resultado final. Eu posso, através do WebKDA, juntar algumas vezes aquilo que são os dados descritivos com os dados interpretativos e cruzá-los. Seria, neste caso, as classificações com os códigos e cruzá-los. Por exemplo, eu tenho aqui um estudo que eu fiz que é sobre fóruns de pacotes de software de análise qualitativa e nesse meu estudo eu analisei uma série de posts de utilizadores de software de análise qualitativa e principalmente o tipo de questões que são lá colocadas. Então, eu tenho aqui na parte do questionamento aquilo que se chama as matrizes. São perguntas que eu quis que o WebKDA me respondesse.
E, por exemplo, eu tenho aqui utilizadores, ou neste caso, utilizadores versus questões, isto é, que tipo de utilizadores existem e que tipo de questões eles fazem. Se eu clicar então nessa matriz, o WebKDA vai-me aparecer aqui uma matriz onde eu posso aqui pôr o número de fontes, ele diz-me o número de fontes onde eles estão, ou então eu clicando aqui nas referências diz-me o número de vezes, por exemplo, eu tenho aqui um utilizador básico, este aqui é um formador e este é um utilizador avançado. Eu tenho aqui a informação e com o WebKDA consegui saber que através de um documento com todos os posts de uma série de fóruns que eu analisei, que existe 44 questões sobre como executar uma determinada tarefa. Enquanto que sobre metodologia, questões metodológicas, só havia 13 nos utilizadores básicos. E nas questões técnicas, 23. O que é que eu poderia deduzir daí? Que se eu tivesse que depois exportar esta matriz, eu fazendo uma leitura, diria, bom, a maior parte, ou uma boa parte, ou uma parte bem representativa dos utilizadores básicos, que são os utilizadores normais, não são formadores, nem utilizadores avançados, fazem essencialmente questões executivas. E eu clicando aqui na célula, eu vejo todas as unidades de texto, como veem, que eu selecionei sobre essa determinada temática. Questões executivas. Ok? E isto, basicamente, eu posso aqui ver, agora sobre questões técnicas. Clico aqui, 23, e todas estas frases que aqui estão, segmentos, unidades de texto, falam sobre questões técnicas. E esta é uma forma que é basicamente aquilo que é o resultado. Se isto fosse um bolo, nós teríamos andado este processo todo a fazer o bolo, juntar as claras, os ovos, a farinha, etc. E agora era a hora de pôr no forno e tirar o bolo feito. E isso basicamente é quase como que o bolo feito no final, que eu depois exporto para Excel, posso fazer gráficos e utilizar na minha tese. Eu dava por terminada a minha apresentação, foi curta, eu tinha dito que não iria ser muito longa, mas dou 2 minutinhos se houver algumas questões que queiram colocar rapidamente. Sobre alguma dúvida que possa ter ficado no ar. Por favor, se alguém quiser que se manifeste através do chat, e nós, a Sónia irá... Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu sou Rocio, eu estou falando desde o Brasil, o estado da Bahia, Porto Seguro, e eu fiquei muito interessada no software do WebQDA, porque a gente está estimulando nossos mestrandos da pós-graduação para poder utilizar esses tipos de processamento e análise de dados qualitativos, de forma que agilize e otimize mais o tempo deles, o que nós antigamente, né, os que éramos de décadas antigas, fazíamos de uma forma manual. E isso ajuda também na organização de dados, né, que na pesquisa qualitativa eles estão colocados de forma escrita por palavras, né, situações, sentimentos, etc., que não podem ser quantificáveis, né? Então eu agradeço essa primeira oportunidade para poder entrar em contato com você, Fábio, e eu espero que seja a primeira de muitas. Desculpem que eu entrei um pouquinho tarde, mas aqui o fuso horário, né, está meio alterado, nós estamos, acho que 1h30 da tarde. Então, a hora do almoço, quase. Então, olha, estou aproveitando a hora do almoço, isso mesmo. De qualquer forma, poderão falar com a nossa colega Sónia, que está aqui a acompanhar-nos diretamente, seja aqui no chat, e ela poderá vos ajudar relativamente a alguma informação. Tem aqui uma outra questão da professora Mariana, diz: boa tarde, Fábio, agradeço pela apresentação, mas esta última parte ficou rápida demais. Ok, não consegui entender e gostaria de oportunidade para ver isto. Vai ficar disponibilizado este vídeo, Sónia, certo? Que depois vocês poderão visualizar até com mais calma, está bem? Daí que este webinar ficou gravado e depois vocês com mais calma poderão então assistir a esta parte final, certo? Correto. Amanhã já enviamos o link para poderem ver. Ok, a outra questão, também sabia se o EPDA, era a professora Rócio que falou, e nós é que agradecemos, sempre que há umas pessoas a agradecerem,
e temos toda a disponibilidade. Por daí que houver alguma outra dúvida de outra natureza, não tanto relativamente a como se faz isto ou aquilo, mas é relativamente a questões sobre pacotes, como é que é, por exemplo, eu posso me registrar, como é que é o custo da licença, o que for, por favor, falem com a minha colega Sónia, que ela está aqui exatamente para ajudar.